Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão me assistindo, né, mas estamos aqui para trocar uma ideia sobre essa avaliação trimestral do oitavo ano do Pedro Vieira, né? Como vocês têm percebido, as nossas atividades elas caminham para que a gente compreenda um pouco as características da população mundial, né? E dentre essas características, nós vamos destacar aquelas que dizem respeito ao que nós chamamos de movimentos populacionais, né? As conhecidas migrações. Para tanto, eu trouxe aqui uma pequena apresentação para a gente entender alguns conceitos básicos, né? Quando vocês se depararem com a avaliação trimestral, vocês verão que há conhecimentos específicos, né? Mas se você conseguir acompanhar esta aula, a gente vai, de certa forma, conseguir criar uma base de conhecimento teórico que vai ajudá-los a compreender essas especificidades que serão cobradas de vocês lá na avaliação, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma pequena apresentação que eu fiz, né? Ela está bem simples, inclusive, para vocês perceberem que esse conteúdo não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Então, vou colocar aqui já a apresentação, vou ficar aqui bem no cantinho para não atrapalhar o visual aí para vocês, né? E aí vamos bater um papo, né? Bom, então aí o título dessa aula são movimentos populacionais, e esses movimentos populacionais eles podem ser conhecidos e entendidos como as migrações, né? E aí você tem uma pequena confusão que é gerada, né, quando a gente fala de migração e quando a gente fala de imigração e emigração, né? A migração ela pode ser entendida como um movimento, né? A imigração ela vai ser definida como um movimento de entrada, né? E aí você pode fazer, inclusive, uma pequena associação com produtos importados, são aqueles que normalmente vêm de fora, né? Vamos considerar o território brasileiro, né? Então, quando eu tenho um haitiano chegando no Brasil, ele está imigrando, né? Quando eu tenho pessoas saindo do Brasil, essas pessoas elas estão emigrando. Essas migrações elas vão estar dentro de dois guarda-chuvas, né? Eu tenho a migração que eu vou denominar de voluntária e eu tenho a migração que eu vou denominar de forçada. Quando eu falo de migração voluntária, eu estou falando daquela migração, daquele movimento que é praticado por um grupo de pessoas ou por um indivíduo que vai, de certa forma, buscar condições melhores para a sua sobrevivência, né? Então, eu vou classificar como sendo essas melhorias de condições econômicas, de condições ambientais, né, há uma sobrevivência um pouco melhor, né, que eu teria, que o indivíduo teria, que esse grupo populacional teria em uma determinada região do mundo, em uma determinada região de um país, ou até mesmo dentro de uma região metropolitana, né? Então, as condições econômicas normalmente são salários melhores, né? Se inserir no mercado de trabalho mesmo que com condições mais precárias, mas valores mais altos nas tarefas que serão executadas, né? Essas melhores condições ambientais, elas dizem respeito ao ambiente, né, de destino, o que eu quero quando eu mudo e busco melhores condições ambientais, talvez um ar mais limpo, né, talvez uma terra para poder plantar, né, e aí eu tenho essas condições, né, que são oferecidas pelo ambiente de destino e que não são oferecidas pelo ambiente em que esse grupo ele vivia, né? E aí entre as voluntárias uma chama muito atenção e vale até uma discussão no futuro, que é a que nós chamamos de fuga de cérebros, né?
essa fuga de cérebros, ela é definida como aquela perda de mão de obra qualificada para países mais desenvolvidos. Isso acontece muito do sul para o norte, né? Ou seja, dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos do norte. É claro que aqui nós estamos considerando uma regionalização muito superficial, né? Vale até futuramente aprofundarmos nessa questão do desenvolvimento e essa questão do que nós chamamos de espaços que apresentam níveis diferenciados no que diz respeito às condições econômicas. Nas migrações forçadas, nós vamos ter como causas os desastres naturais, aí nós temos terremotos, o vulcanismo, furacões e a própria seca, né, são, na verdade, fatores que fazem com que esse grupo abandone o seu local de origem e vá para um outro espaço, né? Você tem as guerras e os conflitos locais, destaque para algumas regiões asiáticas, para algumas regiões africanas, onde você tem conflitos e eles são responsáveis por forçar o deslocamento dessa população para outros espaços que oferecem condições de sobrevivência, né? E aí você tem também os problemas que eu chamo e que talvez sejam os mais complexos, né, que são os problemas sociais, né, como a miséria, a pobreza, a fome, a limitação do mercado de trabalho. Isso entra também como um fator determinante para que essas pessoas elas migrem, né? A grande diferença entre migração forçada e migração voluntária é que na migração forçada, se você não migra, se você não se movimenta, a tendência é que você corra risco de perder a sua vida, né? Ou seja, se você não migrar, né, a tendência é que você morra. Então, é por isso que nós classificamos como sendo uma migração forçada. A migração voluntária é aquela que acontece de acordo com o objetivo, né, desse indivíduo, desse grupo que está migrando. Normalmente tem a ver com essas questões que são de salários melhores, né, melhores condições de vida em outros países. Né? Para a gente fechar, né, esse grupo de migrações, nós temos as migrações específicas, né? E aí eu listei para vocês algumas delas e que são as chamadas mais recorrentes, né? E é preciso lembrar que nós temos sempre o rearranjo da sociedade e esse rearranjo da sociedade, essa nova configuração da sociedade também vai ser responsável por gerar novos fluxos migratórios, né, para espaços que anteriormente não eram vistos como destino, né, ou que não tinham condições de abrigar esses indivíduos ou esses conjuntos populacionais. E aí nós temos os êxodos, né, o êxodo rural talvez seja o mais clássico, mas também experimentamos o que nós chamamos de êxodo urbano, né? O êxodo rural é quando as pessoas saem do campo e vão para a cidade, e o êxodo urbano é quando você tem esse fluxo no sentido contrário, né? Ou seja, as pessoas elas saem do espaço urbano e vão para o espaço rural, né? Claro que você tem algumas condições para que ambos, né, ocorram, né? E é importante entender também que ambos são concomitantes, eles vão acontecer ao mesmo tempo, né? As migrações sazonais, que são migrações temporais mesmo, né? São migrações que ocorrem durante um determinado período de tempo, né? As pessoas elas vão para um espaço, depois retornam. Isso acontece com pessoas que se deslocam para trabalhar nas colheitas da cana-de-açúcar, na colheita do café, né? Isso atinge muito as regiões sertanejas, né, do Brasil, né? Fazendo com que você tenha o que nós chamamos de um fluxo anual também bastante significativo de trabalhadores. Você tem as migrações regionais, né, que são aquelas que acontecem entre as macro-regiões brasileiras, ou até mesmo as regiões geoeconômicas, né, e aí você tem a região Nordeste como sendo a principal doadora, né, ou a que perde mais habitantes, que perde mais população para as demais regiões brasileiras. As que mais recebem são as regiões centrais, né, o Centro-Oeste, o Centro-Sul e a região, no
caso das macro, Nordeste doadora para as regiões Sudeste e região Sul, né? Então, esse movimento migratório dentro, né, do Brasil, entre as regiões, pode ser configurado e chamado de migrações regionais. E tem as migrações pendulares, né, que são essas que ocorrem temporárias, né, às vezes diárias, né, que é esse fluxo migratório que se desloca num vai e vem entre as cidades, né. Isso acontece muito dentro das regiões metropolitanas, porque você tem algumas dentro desse complexo territorial que podem ser entendidas como cidades dormitório, né, como atividade econômica nesses espaços não tem uma densidade que permita geração de postos de trabalho, as pessoas vão para as capitais, né, vão para as metrópoles, e aí, consequentemente, você tem esse pêndulo mesmo, né, as pessoas elas vão para a cidade trabalhar, para a metrópole, e depois retornam para a sua cidade para poder dormir, né? O exemplo mais clássico aqui da nossa região metropolitana, da RMBH, é o caso de Ribeirão das Neves e Belo Horizonte, né? Mas isso também acontece com moradores de outras cidades da região metropolitana. A migração de retorno, ela também tem a ver com essa ideia do fluxo migratório do campo para a cidade, né? Pensando no Nordeste, ainda um espaço que está em vias de desenvolvimento, né? Próximo dessa perspectiva do desenvolvimento da região Sudeste, ainda apresenta áreas rurais, né, bastante significativas, né, que doa pessoas, né, que perde população para espaços que são mais dinâmicos, que têm uma indústria mais efervescente, né, uma indústria mais forte, uma indústria mais lucrativa, né, e aí você tem esse fluxo migratório, né, das pessoas de um espaço para o outro, né, e quando ela não consegue a inserção adequada, ou mesmo a inserção que ele vislumbrava, né, que ele pensava ser possível participar na cidade, ele não permanece nela e decide retornar, ele volta, né? Então é aquele cara que saiu do Nordeste, veio para o Sudeste, não deu certo aqui, volta para o Nordeste numa esperança, né, de que a vivência no seu lugar, com seus pares, com seus amigos e até mesmo a experiência que ele tem em viver naquele espaço pode ser melhor para a sua sobrevivência, né? E a última migração que eu queria falar com vocês é a que diz respeito ao que nós chamamos de migrações de país para país, que são as migrações internacionais, né? Elas têm a ver com o desenvolvimento econômico, né? Isso é histórico até, porque nós temos algumas regiões que aparecem como mais desenvolvidas do que outras, né? Mas hoje também os conflitos são responsáveis por motivar essas que nós vamos denominar como migrações internacionais, né? O boliviano que sai do seu território e vem para o Brasil, né? É o africano que se direciona para o continente africano, para o continente europeu, me desculpem, é o asiático que também vai para o continente europeu, né? O brasileiro que vai para os Estados Unidos, né? Então, esses seriam o que nós chamamos de exemplos mais didáticos dessa movimentação populacional entre estados, né, entre países, né? A base disso são as questões econômicas, mas também nós temos as questões políticas. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês façam uma boa prova, né? Eu tenho muito cuidado, né, na formulação das nossas questões, né? E eu espero que vocês façam bom proveito, né? Lembrando que a prova é um momento especial de estudo, pessoal, né? Tentem reler as questões, analisar os mapas, analisar os textos que são propostos, né? E fiquem muito atentos ao que nós chamamos de comando da questão, tá? O que a questão está te pedindo. Beleza, pessoal? Bom, um grande abraço, espero que eu tenha ajudado para a avaliação.